eu pego assim para nós como um tema nessa noite, um olhar sem acusação. Nós estamos diante de um texto, né, meus irmãos, que eu penso fazer intervenções na vida do cristão, ou levar o cristão a ignorar o texto, ou prosseguir, querendo falar com o texto, para que neste falar ele possa encontrar-se com o Senhor ou desistir do Senhor. Então, meus amados, minhas amadas, talvez eu esteja equivocada, né? Ao fazer a análise desses 7 versículos lidos, que vocês também leram comigo, colocando Pedro, o interrogado, como personagem secundário, ao lado da criada, do sumo sacerdote e de Jesus. Jesus é o principal personagem. Por que eu digo isso? Porque, meus amados e minhas amadas, não existe texto que explique por si mesmo se ele estiver fora do contexto. Não existe, né? E o contexto aponta, né, para Jesus. Jesus é aquele que vai ser julgado. Era a festa da Páscoa, nós bem sabemos, né? E em Jerusalém, todos nós temos esse conhecimento através das escolas bíblicas, dos estudos, né? E em Jerusalém era costume dos judeus, né, subir, ir a Jerusalém para adorar, para celebrar, né, e para ser grato a Deus pela caminhada do Senhor com eles, desde que saíram do Egito até a terra prometida, né, a Canaã do Senhor, a Canaã abençoada, né? E eles, por 3 vezes, eles iam. Tinham muitas festas, mas as festas mais importantes eram 3. Era a Páscoa, Pentecostes e Tendas. Muito bem. Esse momento é o momento da Páscoa, a festa da Páscoa, onde Jesus sobe, como fazia de costume, porque aprenderam com seus pais. Como um bom judeu, ele subia para festejar, para celebrar a vida, não é? E a festa de Pentecostes, nós já sabemos que eles festejavam porque quando eles saíram do Egito, não é? Acontecia depois de 50 dias, porque eles celebravam o alimento, a provisão de Deus no caminho. E a festa das tendas também, uma festa celebrativa, onde os judeus que moravam nas tendas, nesses 40 anos de caminhada, então, quando eles agora está designado, eles irem para Jerusalém, celebrar essa festa lá, por uma ordem do próprio... deles mesmos, com Josias. O rei Josias foi quem tornou isso uma coisa assim, lei. Então, era direito ou dever deles irem a Jerusalém para celebrar. E esses 7 dias eles ficavam nas tendas rememorando sua vida passada, o seu caminhar, não é? E também o Pentecostes, voltando um pouco ao Pentecostes, nos traz a lembrança, a descida do Espírito Santo, depois que Jesus ressuscitou, né? Onde Pedro, né? Com os irmãos naquela grande assembleia, ele faz o grande discurso dele. E ele fala, né? Ele mostra pelas suas palavras quem era Jesus. E nós vemos ali o quê?
muitos convertidos. Quase 3.000 convertidos e que se batizaram. Mas nós temos que nos apegarmos agora, é a festa da Páscoa. Jesus sobe para Jerusalém e deseja comer a Páscoa com os seus discípulos. E ele consegue o local, como ele falou com o discípulo, que fosse até uma certa pessoa que cedesse um espaço da casa, que a gente pode chamar de cenáculo, para que pudesse ceiar com seus irmãos. Interessante, querido pastor, queridos irmãos, é que nessa festa, nesse ambiente onde eles iam fazer o seu jantar, ele diz duas coisas importantes para aqueles 12. Primeiro, ele diz: um que está comigo aqui vai me trair. Dura palavra, mas ele falou e falou com amor. Mas Jesus era tão ético, que ele não citou o nome. A própria pessoa com consciência já doendo, porque sabia o que ia fazer por moedas, por dinheiro. Infelizmente, a humanidade hoje trai outros, mata, faz, acontece, por conta de quê? De ter uma posição social, para ter dinheiro, para ter uma vida regalada. Então, ele mesmo se apresenta e diz: sou eu. Jesus aí diz, confirma. Jesus ratifica o que ele diz, sim, és tu. E um outro momento interessante nesse jantar é que Jesus institui a Santa Ceia. Ele janta e agora ele vai partir o pão. E é no partir do pão que a gente vai desmistificar que a ceia não é Páscoa. A Páscoa eles comeram juntos. E a ceia ele institui naquele momento. Quando ele diz: este é o meu corpo. Este é o meu sangue que será derramado por vós. E deixou uma ordenança. E vocês irão fazer isso até que eu volte. Glória a Deus! Que maravilha, que bênção, que coisa maravilhosa. Então, meus amados irmãos, pastor Alex, Jesus dali, ele parte para o Getsêmani. Mas acontece que antes dele ir para o Getsêmani, ele ainda teve uma conversa com aqueles seus amigos, seus companheiros de viagem, seus companheiros de confabulação, seus companheiros de choro, de lágrimas. Então, ele conversa para eles e diz, né? Vocês irão ficar escandalizados, porque ele disse que ele ia morrer. Mas também ele disse, mas eu ressuscitarei, né? E os seus amigos e vocês, que são os meus amigos, se dispersarão. Ora, interessante. Pedro ficou triste. Eles ficaram tristes. Mas Jesus assumiu a posição que já estava designada para ele. E a posição designada para ele era o Calvário. Era morrer por amor a nós. E ele vai para o Getsêmani, né? Para aquele local. E aquele local ele ficava bem junto, no sopé do Monte das Oliveiras. E segundo historiadores, aquela região tinha muitas olivas, né? Tinha muitas oliveiras mesmo, e eles ali prensavam o fruto das oliveiras para fazer o azeite. E que azeite de qualidade! Então, ali no Getsêmani, naquele jardim, Jesus foi prensado. Aleluia! Porque Jesus foi prensado.
porque ali o seu sangue, as hemácias do seu corpo foram derramadas. Ele anteviu a sua morte. Ele sofreu e os discípulos estavam ali dormindo. E ele chamou 3, chamou João, chamou Tiago e chamou Pedro, que era entre os 12 eram os que eram mais afeitos a ele. Jesus disse: vigiai, orai. Isso Jesus diz para nós também, porque nós somos tentados, meus irmãos, todos os dias da nossa vida. Nós somos tentados com pessoas, com coisas que vêm assim para querer tirar o nosso foco, nos desviar do caminho. E ali, naquele momento, o que é que acontece? Quando Jesus diz para eles: vigiai e orai. Eles dormiram e Jesus estava ali, diante do Pai, sofrido, agonizando. Ele viu que já se aproximava a guarda pretoriana. E ele vai até os discípulos: levantai. Já se aproxima aqueles que vão me levar. O texto não diz nesse termo que eu estou falando. Eu estou colocando, fazendo uma colocação em cima do que o texto diz. E aí o que é que acontece? Levaram Jesus. Jesus foi preso pelos guardas do templo por ordem do Sinédrio. E que Sinédrio, né? Que Assembleia Judia tão rigorosa, tão injusta. Mas ele vai, e aquela Assembleia, a gente já sabe que era formada pelos anciãos, pelos fariseus, pelos escribas, não é? E também essa Assembleia, ela tinha função não só religiosa, mas também legislativa e judicial, porque eles defendiam uma lei, a lei de Moisés, mas eles também julgavam por conta da lei. Eles também faziam a lei que favorecessem a eles. E Jesus vai, e agora o texto nos diz: e estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. No átrio. Lá no livro, lá em Lucas fala na casa, no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Mateus fala no pátio. Não importa. O átrio era um local onde faziam as reuniões, que podia ser um templo, uma parte do templo, fora, numa sala ou num edifício, seja, era um local. E foi ali no átrio que aconteceu a maior injustiça da história da humanidade. Glória a Deus, eu não posso dizer glória a Deus por isso. Eu só posso dizer misericórdia, Senhor. Misericórdia, porque aquele sinédrio estava com sede de vingança, sede de poder, sede de destruição, para que os seus projetos, os seus desejos fossem estabelecidos mais ainda. E eles estavam unidos ao Império Romano. Então, no átrio, meus irmãos, ele é julgado. Meus queridos irmãos, quiçá fosse ele julgado. Sabe aonde? No átrio do coração. Se Jesus tivesse sido julgado nesse átrio do coração, haveria o quê? Compaixão. Porque o coração tem uma função extraordinária no nosso corpo. E a função do coração é bombar o sangue para o nosso corpo. E os papéis dos átrios, tanto o ventrículo direito como o esquerdo, eles fazem esta função para que o corpo esteja ou estivesse alimentado. Seria
maravilhoso se Jesus tivesse sido julgado pelo átrio do coração, que era o átrio da compaixão, que era o átrio do amor. Ou então que ele fosse julgado pelo átrio, sabe de onde, irmãos? Pelo átrio do Senhor. O átrio onde as pessoas se ajoelham, onde as pessoas se dobram, onde as pessoas adoram. Aí vem neste ajoelhar-se, nesse colocar-se diante do Senhor, vê o Senhor liberando a bênção, a cura, dando força, estimulando, perdoando. Oh, meus amados irmãos, mas ele foi julgado no pior tribunal, que foi o tribunal da injustiça. Foi o tribunal que estava querendo verdadeiramente destruir, matar Jesus. Que povo religioso. Aí, irmãos, eu pergunto a vocês, eu me pergunto, pastor, e pergunto ao Senhor também. Veja bem, meus irmãos, que tipo de cristãos nós somos? Será que nós também não procedemos desta maneira? Às vezes nós carregamos fardos pesados em nossa vida e queremos descontar nas pessoas. Às vezes nós não queremos olhar que aquela pessoa é um ser humano fadado a errar, porque todos nós erramos. Mas nós, às vezes, não usamos de complacência. Às vezes, nós não usamos de amor. Às vezes, nós somos duros em nome da lei. E aí, o que veio para Jesus naquele momento foi a sentença por um tribunal injusto, perverso. Jesus foi julgado. Meus queridos e amados irmãos, eu me lembro de que Jesus também vinha da Galileia, era galileu, e o galileu não era considerado, e eles odiavam os galileus, chamava de gentios, realmente. Tinha muitos gentios na Galileia por causa da localização. E a localização onde estava a Galileia recebia turistas gregos, romanos, egípcios, e o comércio era muito intenso. E Jesus, ali da Galileia, ele era considerado como um gentio, como um qualquer, a ponto, não é, de perguntar a Natanael, não é? Vem algo bom da Galileia? Vem algo bom da Galileia? Está lá em João 1,10. Mas o historiador Flávio Joséfo, ele diz, e com muita propriedade, e Flávio Joséfo andou por aquela região, quando teve a luta e os da Galileia, os gentios, estavam lá com o povo, esse Flávio Joséfo também estava lá nessa luta. E depois ele virou a casaca e passou a ficar do lado do Império Romano. Mas isso é um parêntese só, para eu colocar como eles também situavam Jesus nessa condição de um gentio, de um qualquer que não valia nada. Mas muito pelo contrário, Jesus era nobre, Jesus era o cidadão do amor, Jesus era o homem que andou nos lugares mais perigosos, mais difíceis, da dor, do sofrimento, e ele abraçou esta causa com amor no seu coração. Mas agora chegou o momento dele ser julgado por um tribunal com sede de injustiça. E ele vai ser preso, sim. Mas quando ele está naquele tribunal, eu pergunto, onde estavam os 12 discípulos dele? Pedro estava lá.
O Evangelho de João diz que tinha um outro também, que tinha um outro João. Mas acontece que nós estamos aqui no Evangelho de Marcos. E Marcos está dizendo que Jesus estava lá. E eu faço agora algumas considerações do texto. Primeira consideração: Pedro era companheiro. Era companheiro. E o que é ser companheiro, meus amados? É estar ao lado em qualquer situação. O companheiro é aquele que te levanta. O companheiro é aquele que não joga impropérios no teu rosto. O companheiro é aquele que te dá uma palavra de ânimo, não é? Então, aquele companheiro, ele também teve o seu momento de fraqueza. Era humano, como nós somos humanos. E a nossa humanidade nos faz fracassar. E se nós formos julgar Pedro tão somente por esse ato, nós estamos sendo injustos e desconhecendo o que ele foi anteriormente, antes deste momento, para Jesus. Em Romanos 7,19, Paulo diz: porque não faço o bem que quero. Não faço o bem que quero, mas aquilo que não quero, isso eu faço. Então, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço, é o pecado que faz por mim. Então, naquele momento, Pedro estava pecando, sim, ele pecou, mas ele não pecou de uma maneira que ele quisesse. Não, não foi. O ambiente era hostil. E nós temos medo de um ambiente hostil. Quem não tem, todos nós tememos. Ali foi um momento de fraqueza daquele homem, daquele servo do Senhor, daquele companheiro das viagens, daquele companheiro que esteve com Jesus em todos os momentos, que viu os milagres que Jesus fazia, inclusive curou a sogra dele. Ele era testemunha ocular do que Jesus fez. Ele teve no Monte da Transfiguração com Jesus. Então, nós não podemos negar as qualidades deste homem, a despeito de dizerem que ele era um homem rude, um homem grosso, sanguíneo. Todos nós também temos os nossos momentos onde o velho eu aparece, a velha mulher, a velha pastora, o velho pastor, e toma uma posição que nós não queremos tomar. Mas Pedro, aquele companheiro, ele era fiel a Jesus. A sua caminhada com o mestre mostra tudo isso, como eu já falei para vocês. Então, meus irmãos, o que eu quero colocar ainda mais como um terceiro momento, o companheiro de Jesus, ele temeu. E nós tememos quando a adversidade vem a nós, quando o inimigo se levanta contra nós, nós ficamos amedrontados, mas nós temos um Senhor a quem nós podemos nos achegar, mas naquele momento ele não podia mais se chegar a Jesus. O ser humano é complexo, nós somos complexos, cheios de altos e baixos. Eu sou cheia de altos e baixos. Eu me reconheço, eu sei as minhas atitudes, mas eu também sei as coisas que eu também faço e que às vezes não são reconhecidas. Isso é nato de qualquer ser humano. E nessa complexidade nossa, meus irmãos, penso que aquela situação levou Pedro a raciocinar com o temperamento que ele tinha. Eu não conheço. O ambiente era um ambiente que favoreceu ele fazer isso. Ele fez porque quis? Não, ele não fez. Às vezes nós nos colocamos em situações tão difíceis
que a nossa adrenalina sobe de uma maneira tão terrível e que a gente termina fazendo coisas que a nossa razão, que o nosso estado de razão, nós não faríamos. Por isso que o cristão hoje precisa ponderar, precisa parar para pensar, não responder no mesmo ato que afrontam ou que diz sobre você, porque senão você termina fazendo pior. Pastor, que hora é essa? Temos 2 minutos. Dois? Então, meu irmão, o terceiro momento é o companheirismo de Pedro. Negou Jesus. Essa é a parte pior. Ele nega Jesus, e quando ele nega que o galo canta, Jesus olha para ele, e o olhar de Jesus cruza com o dele, e Jesus, naquele momento, não incrimina. Jesus estava querendo dizer para ele: não sofra, prossiga, não me abandone, vai cuidar do rebanho que está aí, continua firme, porque grandes obras tu farás, porque eu estarei contigo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu me alegro nesse Deus maravilhoso, que me leva como igreja, como cristã. É ver a minha condição de pastora, os meus valores e aqueles que estão ao derredor, porque eu sou falha e todo ser humano é falho, mas Deus nos sustenta. Que a graça do Senhor nos fortaleça e nos abençoe, em nome de Jesus. Graça e paz.